casa do Senhor, né, como já disse. E quero dizer para você, Camila, você deve saber e deve lembrar muito bem aquilo que eu disse para você no dia do seu batismo. Parte daquilo que eu lhe falei, você lembra, está acontecendo hoje. Então, entregue sua vida cada vez mais ao Senhor Jesus. Como seu pastor, estou muito feliz de poder receber da parte do Senhor através da sua vida. E vamos orar, senão eu vou pregar. Estenda suas mãos. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Nós te agradecemos pela vida da tua filha e entregamos ela nas tuas mãos agora, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho de Camila. Obrigado, ó Deus, pela sua dedicação na casa do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo esforço em crescer cada vez mais em conhecimento da palavra, mas também, ó Deus, em vida com o Senhor. Ó Deus, a tua igreja está aqui hoje, ó Deus, desejosa de ouvir a tua voz. Portanto, fale através da tua filha, ó Deus, e que nós, além de ouvir, possamos nos submeter à palavra do Senhor. Retira toda a distração do nosso meio, Pai. Retira todo o temor do nosso coração. Ó Pai, que não olhemos agora para quem está pregando, mas para o Senhor da palavra que será pregado hoje, nessa manhã, as nossas vidas. Assim eu te peço, Pai, já agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. É uma honra estar aqui, mas é com muito temor e tremor também. Hoje a gente vai continuar refletindo no tema que a gente já tem refletido nas últimas semanas. A gente vai continuar falando sobre sabedoria. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a sabedoria nos nossos relacionamentos. Nos últimos domingos a gente falou sobre a fonte da sabedoria, que é o Senhor. E a gente também falou sobre a chave para a gente acessar essa sabedoria, que é o temor do Senhor. Mas antes da gente ir para a palavra propriamente dita, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o que a gente entende como sabedoria. O que é que você pensa quando fala, essa pessoa é sábia? Porque normalmente a gente costuma associar a conhecimento, a inteligência, a uma pessoa instruída, uma pessoa que tem muita informação, e a gente associa isso à sabedoria. A gente olha para uma pessoa que tem muito conhecimento e a gente diz, é uma pessoa sábia. Mas será que é assim? Na Bíblia a gente vai ver que sabedoria vai muito além da quantidade de informação que a gente pode reter. Até porque se sabedoria fosse sinônimo direto de informação, a gente estaria vivendo num mundo extremamente sábio. Porque todos aqui sabemos como o mundo que a gente vive, ele é informacional. A gente, quando está estudando geografia, né, que eu sou vestibulanda ainda, a gente estuda sobre as eras do capitalismo e tudo mais. E quando a gente fala da era que a gente está vivendo, a gente fala que a gente vive numa era técnico, científico, informacional. Ou seja, se tem uma era nesse mundo que a gente vive, em que a informação ela foi tão presente, ela foi tão importante, é a era que a gente vive. Mas será que isso tem refletido sabedoria no mundo? Porque não é muito bem isso que a gente tem visto. A gente tem visto, na verdade, um mundo tolo. Um mundo que, ao mesmo tempo que tem tanta informação, é um mundo violento, é um mundo desigual. Então, o que significa sabedoria? Vamos abrir a nossa Bíblia. Tiago, capítulo 3. Quando você achar, pode falar um amém aí para eu saber. Se tiver alguém perto de você, sem a Bíblia, compartilhe para que a gente possa ler esse texto juntos. Tiago, capítulo 3. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 13. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que
que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Vamos ler só até aqui. Já foi orado pela palavra. Nesse texto, Tiago, ele nos explica qual é o significado real de sabedoria. Sabedoria não é meramente informação, não é a capacidade intelectual que a gente tem de colecionar informações. Mas Tiago aqui, ele relaciona a sabedoria diretamente com o entendimento e o conhecimento espiritual que a gente tem, mas que se expressa. Esse conhecimento espiritual que a gente tem, que fica nítido por meio da nossa integridade moral. Ou seja, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela se expressa nas nossas ações. Ela se expressa na forma como a gente vive. Então, a verdadeira sabedoria, ela dá frutos na nossa vida. Eu gosto muito da carta de Tiago, porque ele deixa muito claro essa questão de obras e frutos. Quando a gente lê, vamos ler juntos no capítulo 2, o versículo 17 e 18. Diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é um assunto muito importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo o discipulado com a irmã Jaque e com a Adeline, eu lembro muito nitidamente de uma lição que a gente teve justamente sobre isso, sobre fé e sobre obras, porque nós sabemos que nós somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos porque nós acreditamos que Cristo veio, que morreu, que pagou pelos nossos pecados, e por isso nós temos acesso a Deus e à eternidade, e por isso nós somos filhos de Deus. Então, é essa fé que nos salva. Mas Tiago, ele deixa claro que não tem como você ter fé e não externalizar isso. Não tem como você acreditar em Cristo e não mudar a sua vida. E isso não mudar as suas ações. E a sabedoria, ela também é assim. Ela também dá frutos. Não tem como você ser sábio se você não tem frutos de sabedoria. Então, já que a gente falou um pouco sobre isso, e falando um pouco sobre frutos, né? Que não tem como a gente viver uma vida verdadeiramente cristã, uma vida verdadeiramente sábia sem frutos. Eu lembro que lá no sítio, teve uma época que a gente simplesmente começou a pegar todo tipo de planta que você imaginar. Não tinha nada. E a gente, vamos começar por um pé de limão. A gente pegou um pé de limão. Aí, não, agora a gente vai pegar um pé de siriguela. Pegou um pé de siriguela. Aí pegou um pé de amora. Aí pegou um pé de morango. Agora tem pé de tudo lá. Mas o primeiro que a gente pegou foi o limoeiro. E meu tio levou esse pé de limão e a gente plantou, e a gente ansioso para que desse limão, porque a gente ama colocar limão na salada, e faz shot matinal, e comprava muito limão na semana. E a gente, meu Deus, quando é que ele vai começar? Minha gente, mas demorou tanto, que a gente pensou um monte de coisa. A gente pensou, não, precisa de colocar adubo, porque a terra deve estar ruim, que ele não está dando limão. E colocava adubo e nada desse limão
dá limão. Desse limoeiro dá limão. Ah, tem que aguar mais, e aguava mais, e não dava limão. Ah, tem que aguar menos, aguava menos, e não dava limão. E a gente, desesperada, assim, como assim? A gente plantou um limoeiro e ele não dá limão. Então, essa história é para a gente refletir como os frutos são importantes. Então, da mesma forma que um limoeiro, ele não é um limoeiro saudável, ele não é um bom limoeiro, se ele não der o limão, a gente também não tem uma vida sábia, se essa vida não der frutos de sabedoria. Amém? E é por isso que eu fiz toda essa introdução, para a gente entender, porque ao longo das próximas pregações, a gente vai refletir sobre como a sabedoria ela se expressa na nossa vida. Então, hoje, como eu falei, a gente vai refletir sobre como a sabedoria ela se expressa nos nossos relacionamentos. Mas a gente também vai ver como a sabedoria se expressa nas nossas finanças, no nosso trabalho, porque a sabedoria ela precisa se expressar na nossa vida para que ela seja verdadeira. Ela precisa frutificar. Amém? Então, se a sabedoria ela está diretamente ligada à forma como a gente vive, ela também precisa se expressar na forma como a gente se relaciona. E por quê? Porque o relacionamento ele é algo intrínseco à nossa vida. A vida humana ela é de relacionamentos, e ainda mais a vida cristã. Não tem como a gente viver a vida cristã sem relacionamentos. Relacionamento para o cristão não é uma escolha. Eu vou me relacionar com pessoas, ou eu não vou me relacionar com pessoas e vou me isolar. Não, não é uma escolha. Até porque o Senhor nos chamou para amar o nosso próximo e até o nosso inimigo. A gente viu um pouco sobre isso na EBD hoje dos jovens. O Senhor ele nos chamou para ir e pregar para as pessoas. Não tem como a gente fazer tudo isso que Cristo mandou sem a gente se relacionar. Então, relacionamento ele não é uma opção para o cristão, ele é uma realidade. E é por isso que a gente precisa entender como viver esses relacionamentos de forma sábia. E quando a gente... me perdi. Mas é por isso que quando o Tiago ele vai escrever essa carta, ele está escrevendo aqui essa carta para uma igreja que está se dispersando. Ele era líder ali na igreja de Jerusalém e pela perseguição essa igreja ela se dispersa. E aí Tiago ele vai, falar sobre várias coisas, como essas pessoas elas precisam se portar, como elas precisam viver, e nisso ele inclui a sabedoria nos relacionamentos. Ele fala que essa sabedoria ela precisa estar ali refletida também nos relacionamentos dessas pessoas. E o primeiro ponto que Tiago trata acerca da sabedoria, é o meio pelo qual ela é exercida. Então, qual é o meio pelo qual a gente exerce a sabedoria nos relacionamentos? E Tiago, no versículo 13, ele deixa claro que é a humildade. Veja comigo, diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre. Então, a sabedoria é por meio da demonstração, mas demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, relacionamentos que são vividos com base na sabedoria do alto são relacionamentos que são vividos a partir da humildade. Para que a gente possa viver sabiamente os nossos relacionamentos, nós precisamos de humildade. E isso nos faz lembrar o próprio Cristo. Quando eu estava lendo o texto e refletindo sobre isso, a primeira coisa que veio à minha mente foi a forma como Jesus se descreve, como ele descreve o seu próprio coração. Lá em Mateus, no capítulo 11, ele fala que ele é alguém manso e humilde de coração. Então, se a pessoa mais sábia que já pisou nessa terra, com certeza, porque ele é a fonte da sabedoria, foi o que a gente viu no primeiro domingo. Se a pessoa mais sábia que já pisou na terra, ela era humilde,
Ela foi humilde ao se relacionar, ela é humilde ao se relacionar comigo e com você até hoje. Porque imagine que humildade, o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se relaciona comigo e com você. Então, se a fonte da sabedoria, da verdadeira sabedoria, é humilde, isso também significa que nós precisamos ser humildes. Ele foi humilde quando ele veio até a terra, ele foi humilde quando ele se relacionou. Vamos ler Filipenses. Filipenses capítulo 2. É um texto bem conhecido, mas para a gente relembrar. Amém? Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Esse é o Cristo que nós declaramos ser o nosso Deus, ser o nosso Salvador. Esse é o Cristo que nós buscamos ser iguais. Porque como cristãos, a gente carrega essa imagem de Cristo, né? A gente tenta carregar essa imagem de Cristo ao máximo. Nós tentamos nos parecer com Cristo ao máximo. E esse é o Cristo que a gente tenta se parecer. É esse Cristo humilde, esse Cristo que se humilhou desde o momento que ele não usou por usurpação ser igual a Deus e veio em forma humana. Ele morreu, ele se humilhou, ele veio como forma de servo, ele serviu, ele lavava os pés dos discípulos. É esse Cristo que nós devemos nos assemelhar. Então, é essa a humildade que nós devemos ter. Uma humildade que considera o outro superior a nós mesmos. Uma humildade que considera o outro mais importante do que a nós mesmos. É uma humildade que no decorrer da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não está preocupada só com seus próprios interesses. Não está preocupada só com aquilo que é importante para si mesmo, mas que está preocupado também com o outro. Essa é a forma da gente praticar a sabedoria verdadeira. Essa é a forma da gente praticar a sabedoria que vem do alto nos nossos relacionamentos. E parece totalmente controverso para o mundo, né? Para alguém que não é cristão. Parece totalmente controverso você dizer que sabedoria é você não se colocar em primeiro lugar, mas você colocar o outro. É você não se preocupar só com aquilo que é do seu interesse, só com aquilo que lhe agrega, mas com aquilo que agrega ao outro também. Parece controverso, parece perca de tempo. Ah, mas eu não tenho tempo nem para fazer tudo o que eu preciso fazer para mim. Ah, mas eu não tenho tempo nem para me preocupar com tudo que eu preciso me preocupar sobre mim. Como é que eu vou perder tempo me preocupando com o outro? Mas é uma verdade bíblica. Não tem como a gente negar. Que é esse o desejo do Senhor para a nossa vida e é esse o mandamento dele para nós. A gente só vai conseguir alcançar a sabedoria nos nossos relacionamentos quando a gente entender esse nível de humildade que a gente precisa alcançar. Não é um nível raso de humildade. A gente não vê aqui um nível raso, mas a gente vê um nível profundo, um nível completo de humildade. E será que a gente tem vivido esse nível de humildade? Eu pergunto a começar de mim.
quando eu estava preparando a palavra, eu cheguei nessa parte, eu disse, meu Deus, pega mais leve, porque eu já estou levando uma pisa aqui. E eu pergunto a começar de mim, será que a gente tem vivido esse nível de humildade, esse nível de humildade de que o outro é tão importante assim para mim? Será que a gente tem vivido como a igreja de Atos 2, que vendia as coisas que tinha para suprir a necessidade do outro? Então, não é mais importante o que eu tenho, mas é importante a falta do outro. Se eu tenho como suprir, eu vou suprir a falta do outro. Será que a gente tem vivido isso? Será que a gente pelo menos sabe qual é a necessidade do outro? Porque, infelizmente, a gente tem vivido numa sociedade individualista. A gente nem sabe o que é que o outro precisa. Quem dirá se esforçar para tentar ajudar essa pessoa? Então, que a gente possa refletir nisso. Que a gente possa refletir. Será que a gente sabe, pelo menos, qual é a necessidade do nosso irmão? Será que a gente tem se preocupado com o nosso irmão na nossa semana, ao ponto de saber o que ele precisa? E não só o nosso irmão, que a gente gosta aqui do nosso lado, mas será que a gente tem se preocupado com a necessidade do outro, o outro que não é tão meu próximo assim? A gente precisa refletir nisso, porque o texto de Tiago deixa claro que as obras praticadas sábias, elas são praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa pedir ao Espírito Santo para que ele realmente nos incomode sobre isso, porque a gente vive muito acomodado. Eu falo por mim. É muito cômodo você viver a sua vida e só se preocupar com o que você precisa, porque a gente tem muita coisa para se preocupar. E é muito cômodo a gente só se preocupar com o que é importante para a gente. Mas o Evangelho, ele não é um evangelho de comodismo. Você não vai ver Cristo nos chamando para nos acomodarmos, mas ele nos chama para uma vida de transformação e uma vida de ação. O Evangelho, ele não é um evangelho de comodismo, a começar por pregar o Evangelho. Quando Jesus fala aos seus discípulos, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Não é confortável você ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, o Evangelho, ele não é um Evangelho de conforto, mas ele é um Evangelho, muitas vezes, de confronto. Então, a gente precisa urgentemente pensar sobre isso, porque, infelizmente, nós temos vivido numa sociedade cada vez mais egoísta. E, infelizmente, isso tem entrado dentro da igreja. A gente tem realidade de igreja em que as pessoas só se veem aos domingos, só falam a paz do Senhor, está tudo bem? Está tudo bem. Por cima, assim, está tudo bem. Mas a gente não sabe o que é que o outro está passando. A gente não faz ideia do que o outro está passando. E isso não é viver sabiamente. Aos olhos do mundo pode até parecer que é sábio você não se preocupar com o problema dos outros, viver só a sua vida. Mas quando a gente olha para a Bíblia, isso não é viver sabiamente os nossos relacionamentos. Viver sabiamente os nossos relacionamentos é ser humilde, é se preocupar com o outro. Amém? E nos próximos 2 versículos, no versículo 14 e no versículo 15, Tiago ele vai mostrar o contrário dessa sabedoria. Se a sabedoria que vem do alto é essa sabedoria humilde, qual o contrário dessa sabedoria? Vamos ler o versículo 14 e o 15. Diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Esse é o contrário da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que ela é terrena porque ela não vem de Deus. Ela não é espiritual porque ela não reconhece, ela não responde ao Espírito de Deus. E ela é demoníaca porque ela vem do diabo. Essa é a falsa sabedoria.
E ela é bem parecida com o que o mundo considera sabedoria. Bem parecida não, ela é exatamente o que o mundo considera como sabedoria. É ambição, é egoísmo. Isso é você ser sábio para o mundo. Mas aqui a gente vê que, na verdade, não. Esse tipo de sabedoria é uma sabedoria falsa. É uma sabedoria que não vem de Deus. Quem aqui nunca ouviu aquele ditado? Inclusive, eu nem falei o tema, né? Mas eu dei um tema para a mensagem. Fale para a pessoa que está do seu lado, faz feito pastor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale: ema, ema, ema. Seu problema é meu problema. Esse é o tema da mensagem que eu esqueci. Mas por que eu dei esse tema, né? Porque quando a gente vai olhar para a sabedoria terrena, a sabedoria demoníaca, essa sabedoria é justamente o contrário disso que eu falei. Eu acho que você identificou o ditado popular. Quem aqui não conhece? Ema, 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 cada um com seus problemas. Essa é a sabedoria terrena. Cada um com seus problemas. Eu já tenho muita coisa para fazer, eu já tenho muita coisa para pensar, eu já tenho muita coisa para resolver. Eu já tenho um problema demais. Você com o seu e eu com o meu. Tem um novo que é... Como é? Existem 2 tipos de problema, o meu e o seu. Esse não é meu. A gente ri, mas é triste, porque isso é tolice. Parece sabedoria, mas é tolice, aos olhos da palavra de Deus. É uma sabedoria que não provém de Deus. A gente deve ter cuidado com o que a gente absorve do mundo. Esses ditados, muitas vezes, eles acabam se filtrando na nossa vida, no nosso pensamento, naquilo que a gente retém como verdade. A gente precisa ter cuidado. Muitas vezes a gente pega ditados como esse e aplica na nossa vida, conscientemente ou até inconscientemente. A gente acaba aplicando essa verdade na nossa vida, porque, afinal, é o que todo mundo faz. Ninguém está preocupado com o problema dos outros. Por que eu vou estar? Então, eu vou me preocupar com os meus problemas. Mas a gente precisa que as nossas verdades, que as nossas atitudes, que os nossos relacionamentos, eles estejam centrados na palavra, que é a verdadeira verdade. E não é isso que a Bíblia diz, que a Bíblia trata como verdade. Então, para que a gente possa viver a verdadeira sabedoria, para que a gente possa ter relacionamentos sadios, relacionamentos sábios, a gente precisa estar centrado naquilo que a palavra diz sobre eles e não naquilo que o mundo diz. Porque pode parecer, aos primeiros olhos, pode parecer que é o mais inteligente a se fazer. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que não. A gente vê que são atitudes tolas e que são atitudes que levam ao mal. O próprio Tiago fala sobre isso no final do versículo 16. Ele fala que onde há inveja, onde há ambição, em relacionamentos, né, invejosos, ambiciosos, egoístas, aí há confusão e toda espécie de males. Então, a consequência de nós vivermos essa sabedoria nos nossos relacionamentos, essa sabedoria de inveja, de ganância, de ambição, é uma sabedoria que leva à confusão, é uma sabedoria que leva ao mal. E não é isso que a gente quer viver, né? Pelo menos eu não quero viver relacionamentos que vivem confusos, relacionamentos que trazem confusão, que trazem mal para a minha vida. Então, para isso, a gente precisa se afastar desses modos de ver a vida, de ver o outro. O outro, ele não é um meio para eu alcançar alguma coisa. Eu não posso me relacionar com a pessoa só porque ela vai me trazer algo bom. Eu não posso me relacionar com Davi só porque ele vai me trazer muito conhecimento teológico.
Eu não posso me relacionar com o Vitor só porque ele vai me trazer muito conhecimento musical. E eu vou escutar de tudo e eu vou entender de música. Não, os relacionamentos, eles não podem ser egoístas. Relacionamentos sábios, verdadeiros, né? Eles precisam ser relacionamentos humildes, onde eu não me coloco como centro, que eu vou receber da outra pessoa, porque eu vou receber conhecimento teológico, porque eu vou receber conhecimento musical. Não, relacionamentos sábios é onde eu vou olhar para outra pessoa de forma humilde. É quando eu vou olhar para outra pessoa e o foco não vai ser eu, o foco vai ser ela. Amém. E esse caminho, né, que leva à ambição, ao egoísmo, à falta de sabedoria nos relacionamentos, esse caminho mau, esse caminho confuso, cheio de confusão, ele é um caminho justamente com frutos ruins, né? A confusão, o mal, são frutos ruins. Quando a gente olha lá em Provérbios, no capítulo 14... versículo 30 vai dizer que a inveja, ela é podridão para os nossos ossos. Então, pode parecer que é o melhor a se fazer, mas não é. Quando a gente tem os olhos de Cristo para os nossos relacionamentos, quando os olhos de Cristo são transplantados para os nossos, quando a gente olha o outro com os mesmos olhos que o Senhor olha para ele, não vai haver inveja, não vai haver egoísmo, pelo contrário. Vai haver humildade, vai haver preocupação com o outro. No nosso relacionamento com Cristo, Ele não está preocupado com Ele. Ele está preocupado conosco. Ele não veio à Terra porque Ele estava preocupado que a gente ia passar a eternidade no inferno. Tipo, porque eles não... Não é por Ele, é por nós. Tipo, eles não vão estar comigo na eternidade. Eles não vão passar a eternidade comigo. O relacionamento do Senhor conosco é um relacionamento humilde, que Ele olha para nós, Ele nos enxerga. Então, o nosso relacionamento com o outro precisa ser um relacionamento assim. A gente precisa enxergar o outro. E a gente não tem enxergado o outro. A gente só tem se enxergado. A gente tem vivido com um espelho na nossa frente. E não com pessoas. E isso precisa mudar. Amém. No versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esse é o significado de sabedoria. Se alguém lhe perguntar um dia o que é sabedoria, você não vai mais associar a informação apenas, você não vai mais associar a conhecimento apenas, mas você vai associar a passividade, a uma paz que é autêntica. Você vai associar a amabilidade, ou seja, a um respeito pelo outro, um respeito pelo sentimento do outro. Quando alguém perguntar o que é sabedoria, você vai pensar em compreensão, em alguém que escuta, em alguém que obedece. Quando você pensar em sabedoria, você vai pensar em misericórdia. Quando você pensar em sabedoria, você vai pensar em bons frutos, em imparcialidade. Não tem discriminação. Não tem um melhor que o outro. Mas sabedoria é imparcial. A sabedoria ela é sincera. Não tem como a gente fingir. Eu falei dos pés, né, que a gente está plantando lá no sítio. E a gente plantou vários. E eu garanto a vocês que da árvore frutífera que a gente plantou, ela só deu o fruto que ela poderia dar, que era da natureza dela. A gente não plantou um limoeiro e nasceu melancia. A gente plantou um limoeiro, demorou, mas nasceu limão. Hoje em dia tem limão até demais.
A gente plantou um pé de morango e não nasceu jambo, nasceu morango. Então, a sabedoria, ela não pode ser fingida. A sabedoria, ela é como essa árvore, ela só tem como dar os frutos da natureza dela. Então, a sabedoria terrena, essa sabedoria invejosa, essa sabedoria egoísta, não tem como ela dar bons frutos. Não tem como ela trazer paz, porque não é da natureza dela. Da mesma forma, a sabedoria que vem do alto, não tem como ela dar frutos ruins. Não tem como ela trazer mal, porque não é da natureza dela. É da natureza dela trazer a paz. É da natureza dela trazer bons frutos. Então, a sabedoria, ela não pode ser fingida. A sabedoria, ela está diretamente ligada na forma que nós vivemos. E é por isso, como eu falei, que a gente vai refletir sobre vários temas, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso trabalho. Hoje a gente está refletindo sobre os nossos relacionamentos, porque não tem como a gente ser sábio se a gente não é sábio nesses quesitos da nossa vida. Não tem como eu ter sabedoria e eu não ter relacionamentos sábios. Não tem como eu ter sabedoria e eu não ter uma vida financeira sábia. Não tem como eu ter sabedoria e não viver um trabalho sábio, não ter sabedoria no meu ambiente de trabalho. Não tem como. É contranatural. Se você tem a sabedoria que vem do alto, você terá frutos. E esses frutos, eles vão se expressar na sua vida. Não tem como se expressar só no trabalho e não se expressar nos seus relacionamentos. Eles vão se expressar em toda a sua vida. Isso é sabedoria. É a sabedoria, ela se expressar na sua vida em todos os âmbitos dela. Eu sempre costumo falar que o cristianismo, ele nos transforma por completo. Ele não transforma só uma área da minha vida. O cristianismo, ele transformou o meu domingo. Porque agora no domingo eu não durmo até tarde, eu vou para a igreja, e a gente canta, a gente louva, a gente ora. Mas o cristianismo não transformou minha segunda-feira. Não tem como. O cristianismo, ele transforma toda a nossa vida. Ele nos transforma por completo. Ele transforma os nossos relacionamentos. Ele transforma a maneira como a gente estuda, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente ama as pessoas. O cristianismo, ele transforma tudo na nossa vida, e a sabedoria também. Se nós somos verdadeiramente sábios, se o Senhor derrama sobre nós da sua sabedoria, dessa sabedoria que vem do alto e que é perfeita, ela precisa se expressar nas nossas vidas. Não tem como. Senão vai ser feito o pé de limão lá de casa. Demorou, mas foi. E por fim, essa sabedoria terrena, a gente viu que ela leva ao mal. Mas qual é o fim? Qual é a finalidade de viver sabiamente? De viver sabiamente os nossos relacionamentos. Por que eu vou viver sabiamente os meus relacionamentos? No versículo 18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aqui, Tiago, ele usa uma linguagem que Jesus costumava usar bastante. Essa linguagem de agricultura, né? Era algo comum para as pessoas. Então, uma forma das pessoas entenderem a mensagem. E aqui ele fala, né, que o fruto da justiça semeia-se para os pacificadores. Então, aqueles que plantam a paz, colherão a paz. Aqueles que plantam sabedoria nos seus relacionamentos, colherão a paz. E não é uma paz com ausência de conflitos. Eu vou viver um relacionamento que não vai ter conflitos. Então, eu não vou ter discordância com meus amigos. Eu não vou ter discordância com meus pais. Eu não vou ter discordância com meu esposo, ou com a minha esposa, ou com meu namorado. Não. Essa paz, ela vai além dessa ausência de conflitos. Ela é uma paz de harmonia. Ela é uma paz de integridade. Ela é uma paz de prosperidade. Não prosperidade financeira, mas uma prosperidade no relacionamento. É uma paz de bem-estar, é uma paz de tranquilidade. Então, essa é a finalidade da gente viver bons relacionamentos, da gente viver relacionamentos baseados na sabedoria que vem do alto.
Porque a sabedoria que vem do mundo, a sabedoria que vem do diabo, ela é uma sabedoria que gera mal para a nossa vida, ela gera mal para os nossos relacionamentos. Ela gera confusão. Mas a sabedoria que vem do alto, quando a gente expressa ela nos nossos relacionamentos, é uma sabedoria que vai trazer harmonia. É uma sabedoria que vai trazer integridade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade. Essa é a finalidade de nós vivermos bons relacionamentos. Amém? Então, que a gente possa refletir nessa palavra, que ela gere uma transformação verdadeira no nosso coração. Que a gente não saia daqui e amanhã a gente esqueça disso. Que a gente saia daqui e amanhã o outro ele não seja tão importante assim para mim. Mas que possa gerar em nós uma verdadeira transformação. Que a gente possa viver uma vida que se importa com o outro também. Isso não significa que você vai se deixar de lado, que você não vai cumprir com as suas obrigações, não vai se preocupar com as coisas que você precisa se preocupar com a sua vida. Não, não significa isso. Mas significa que na sua vida o outro ele também é importante. Ele é uma parte da sua vida também. Amém? Fique de pé, nós vamos orar sobre isso. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigada por essa palavra de confronto. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos ajude a vivermos esses relacionamentos sábios. Assim como a gente viu no primeiro culto, em que foi pregado sobre sabedoria, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua sabedoria sobre nós, Deus. Tira de nós, Pai, a sabedoria que vem do mundo. Nós não queremos essa sabedoria demoníaca. Nós queremos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus. E a sabedoria que vem de Ti, ela também é. É essa sabedoria que nós queremos para a nossa vida. É essa sabedoria que nós queremos para os nossos relacionamentos, Deus. Nós queremos viver relacionamentos de forma sábia, Deus. Nós não queremos ser tolos, como é o mundo. Nós não queremos viver relacionamentos violentos. Nós não queremos viver relacionamentos desiguais, assim como o mundo prega. Mas nós queremos viver relacionamentos, Senhor, humildes, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter esse coração humilde, Deus, de olhar para o outro e enxergá-lo. Que a gente não só se enxergue, mas que a gente também enxergue o outro. Porque é isso que o Senhor faz por nós. Todos os dias o Senhor, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus, o Todo-Poderoso, mesmo sendo esse Deus, o Senhor ainda olha para nós. E é por isso, Senhor, que nós queremos olhar o outro, nós queremos viver, Senhor, como Cristo viveu. Alguém que não estava preocupado apenas consigo mesmo, mas que era preocupado com o outro, que gastava tempo com o outro, que olhava para as feridas do outro, Senhor. Nós queremos enxergar as outras pessoas, Senhor. Nós queremos viver, Pai, como a igreja de Atos, capítulo 2, Senhor. Porque ali havia humildade, ali as pessoas se preocupavam umas com as outras, ali as pessoas se preocupavam em saber o que é que as outras pessoas estavam passando, se elas precisavam de ajuda. Nós queremos viver, Senhor, essa realidade de igreja, Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos direciona, Pai. Fere o nosso coração, Senhor, com uma ferida, Pai, de desejo por viver relacionamentos sábios, Deus. Que a gente não se conforme com relacionamentos tolos, com relacionamentos egoístas. Que isso não conforme o nosso coração, mas que a gente busque, Senhor, ir contra os padrões do mundo. Que a gente busque, Deus, viver verdadeiramente, Senhor, esses relacionamentos de forma humilde, Senhor.
Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, para que nós consigamos, Pai, praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina, para que a gente seja sábio, verdadeiramente sábio, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor. Nos ajuda a expressar essa sabedoria que vem do alto em todos os âmbitos da nossa vida, Deus. Nós não queremos só reter informação. Jesus. A gente não vem aqui no culto só para reter informação, Senhor, para saber mais sobre a Bíblia. A gente vem aqui, Senhor, para reter essa informação, mas para que ela se expresse na nossa vida, para que ela transforme a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ainda tem olhos fechados, nós vamos adorar o Senhor agora. Embaixo dessa palavra que você ouviu, comece a clamar dizendo: Deus, eu quero ser mais como Jesus. Eu quero ser servo de todos os meus irmãos. Amém? Diga mais. De ti sim, mais